Queridos irmãos da Nova Vida de Terras Altas, mais uma vez estamos aqui para ministrar uma palavra para o seu coração. Eu gostaria de pedir para que você ficasse atento, se ligasse mesmo em tudo que vai ser falado aqui nessa noite, porque tudo que nós fazemos aqui é para engrandecer o nome do nosso Deus, é para que o nome do nosso Senhor seja louvado, engrandecido através das nossas vidas. Nós estamos dentro dos nossos lares, mas temos a oportunidade, o privilégio de poder estar em conexão com o nosso soberano, Criador do céu e da terra. E Ele te ama, Ele está cuidando de mim, está cuidando de você, mesmo em meio a todos esses problemas que estamos enfrentando, mas o nosso Deus jamais nos abandonará. Onde quer que nós colocarmos as plantas dos nossos pés, segundo as palavras do Senhor, Ele estaria presente com a gente, né? Ele disse a Josué: seja forte e corajoso. Então eu digo para você nessa noite: seja forte e corajoso. Espera um pouquinho mais, pente firme. Deus tem promessas para a sua vida. Amém? Vamos fazer a oração. Soberano Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa, ó Deus, visitar cada lar nesta noite, cada pessoa que estão atenta em suas casas, ó Deus, esperando esse momento dessa palavra, que o Senhor possa, ó Deus, nos fortalecer, trazer paz, alegria para esse lar. Se porventura tem alguém passando, ó Deus, dificuldades na área financeira, na área espiritual, na área emocional, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, ó Deus, esta família, que essas pessoas possam receber de Ti, ó Deus, aquilo que o homem não pode dar, aquilo que o homem não pode fazer, que o Senhor venha operar maravilhas, operar milagres na vida dessas pessoas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém doente, que possa ser curado, Senhor. Se tiver alguém angustiado, Senhor, se tiver alguém depressivo, que o Senhor cure para a honra, glória e louvor do Teu nome. Portanto, Deus, visita esse lar, em nome do Senhor Jesus, cada pessoa, meu Pai. Limpa o coração, limpa a mente, opera maravilha na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui atento a essa palavra, a esse culto que está sendo transmitido online, porque infelizmente nós não podemos ainda reunirmos nas terças-feiras como de costume, nesse horário de 20 horas, mas o Senhor não tem barreira, não tem tempo, não tem hora, o Senhor a todo momento está conosco, meu Pai. Nós não podemos estar lá na igreja reunidos, mas podemos cada um de nós em nossos lares, em nossa casa, cultuar o Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, ó Pai, toma a direção de tudo que for falado aqui, que seja para o louvor do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu queria convidar você a ler comigo um salmo que eu gosto muito, o Salmo número 1, que é uma bênção para nossas vidas, não é? Então vamos lá, Salmo número 1. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse salmo nos oferece duas opções, né? Ou você procura andar no caminho dos ímpios, daquelas pessoas que não ouvem conselho, assim, à torta e à direita, que procura ouvir conselho de pessoas que realmente estão habilitadas, pessoas que têm um relacionamento íntimo com Deus, uma pessoa que está bem espiritualmente, né? Você escolhe o caminho do ímpio ou o caminho do justo. Deus nos dá duas opções. E fala também do resultado das escolhas, né? Se eu e você escolhemos
a seguir o caminho dos ímpios, nós seremos como palha que o vento leva. Quer dizer, você vai de acordo com a direção do vento, de acordo com aquilo que o mundo lhe oferece, né? O mundo coloca à sua disposição. Mas se eu e você queremos, se nós escolhermos o caminho do justo, nós vamos meditar na lei do Senhor, porque meditando na lei do Senhor, tudo que nós fizermos vai prosperar, e as nossas folhas não vão murchar, são como árvore frondosa plantada à beira de águas correntes. Isso quer dizer que o seu rosto vai sempre transmitir o brilho de Cristo, você não vai andar abatido, não é porque você é sustentado pelas a fonte que vem do trono de Deus. Portanto, a escolha é minha, a escolha é sua. Vamos então procurar fazer a escolha certa. Que Deus possa abençoar você poderosamente, mediante a tudo que está sendo feito aqui nesta noite. Vamos então louvar o Senhor com alegria nesta noite. Vamos cada um nas suas casas, vamos glorificar o nome do Senhor de acordo com o louvor que for apresentado aqui pelo diácono João. Nós vamos acompanhá-lo. Pode cantar, pode abrir sua boca, louvar o Senhor bem alto. Deus está no meio dos louvores. Amém? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.
Queridos, já que nós já louvamos o Senhor, agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quem vai trazer uma palavra para nós meditarmos hoje é o diácono Daniel. Creio que ele se preparou para isso e sempre quando ele apresenta uma palavra, ele nos abençoa. Ele venha nos abençoar grandemente nessa noite. Mas antes dele entrar na palavra, eu gostaria de falar com você que nós devemos ser fiel a Deus em tudo, não é? Na medida que nós somos obedientes a Deus, nós prosperamos, nós crescemos, nós avançamos, porque Deus honra aqueles que o honram. Se você é alguém que é fiel a Deus e gosta de obedecer os mandamentos de Deus, você sabe que dizimar e ofertar não é uma sugestão dada por Deus, e nem algo criado pela igreja. A Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, nos orienta a dizimar e ofertar. Então, se você tem o desejo no coração de ofertar e dizimar na casa do Senhor, você não está podendo ir à igreja entregar o seu dízimo e a sua oferta. Mas você pode depositar numa conta que vai aparecer no rodapé do seu televisor, ou do seu notebook, ou do seu celular, enfim. Eu não sei em que aparelho você está assistindo essa mensagem, mas seja lá o que for, você vai encontrar no rodapé aí o número da conta que você pode depositar o seu dízimo e sua oferta. E eu gostaria que você, assim que você depositasse, você tirasse uma foto para mim do recibo, para você enviar para o meu WhatsApp. O meu telefone também vai aparecer aí no rodapé do seu aparelho, para você tirar uma foto e mandar para o meu zap, né? Para eu saber quem é que está ofertando e dizimando, né? Para eu saber o que tem na conta e o que não tem. Então, enfim, você seja abençoado poderosamente em nome de Jesus, que Deus possa multiplicar na sua vida. Abre o teu coração, não retenha aquilo que não pertence a você. O dízimo é 10% daquilo que ganhamos, portanto, seja fiel a Deus, aquilo que pertence a Ele se deve depositar, tá certo? E a oferta é de acordo com o desejo do seu coração, você fica à vontade também. Deus te abençoe, vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor juntamente com nosso irmão diácono Daniel. Creio que Deus vai usar ele tremendamente para nos abençoar. Um abraço a todos, até domingo, queridos, até domingo pela manhã, às 9 horas da manhã. Lá na nossa igreja em Terras Altas, só estamos tendo culto às 9 horas da manhã. Só um culto por semana. Eu acho que todos poderiam ir, apesar de a gente estar limitando um pouco, mas a frequência está sendo realmente também está sendo pouco, então dá para você ir, qualquer coisa a gente faz um controle lá, seguindo as orientações da Secretaria de Saúde, e vamos lá louvar o Senhor, adorar o Senhor lá pessoalmente, né? Presencialmente no domingo próximo às 9 horas da manhã. Um abraço, que Deus possa te abençoar poderosamente, para a glória do Senhor. Um abraço a todos. Boa noite, irmãos da Igreja de Nova Vila, Terras Altas. A convite do nosso pastor Antônio. Eu estou aqui para trazer uma reflexão, uma palavra para os nossos corações, né? Ele me deu essa oportunidade de estar aqui. Infelizmente, nós estamos gravando os vídeos pelo fato do lockdown, toda a situação, né, que o município está vivendo, e nós não podemos estar também na terça-feira reunidos, porque além do lockdown, nós temos também um toque de recolher que começa às 20 horas, e como nós todos sabemos, o culto lá começa às 20 horas, né? Então, impossibilitou de ter o culto lá na terça-feira. Mas nós estamos aqui, em nome de Jesus, nós não podemos parar, né? E vamos ministrar a palavra de Deus. Nós, a terça-feira lá, como todos sabem, é um culto de oração, então a palavra geralmente é sempre voltada para esse caminho. Eu não mudei, estou dentro deste caminho e vou tentar podendo trazer uma palavra aqui que reflete e nos leva a orarmos, a buscarmos a Deus,
a colocar os nossos corações diante do Senhor. Amém? Quero convidar você, sem mais demoras, a abrir sua Bíblia no livro, na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24. Eu estou começando da parte final do capítulo, porque tem aqui é uma conclusão de um assunto que Paulo começou, mas eu quero pegar só essa parte. Eu não quero usar o capítulo todo. Então, assim, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, vamos ler em nome de Jesus. Então, diz assim, a partir do versículo 24 de 2 Coríntios 11. Vamos lá. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandalize, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostrem a minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o nome do Senhor, Deus, e colocamos neste momento a tua palavra diante de ti, Pai. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus colocou essa palavra no meu coração, é uma palavra, um texto que eu já havia lido, né? O título da minha mensagem o título dela é As pressões externas. As pressões externas, elas não podem afundar ou sucumbir um servo de Deus. Eu vou repetir, as pressões externas não podem afundar ou sucumbir os servos de Deus. Toda a vida do apóstolo Paulo, se você for ler e analisar, você vai ver que a vida é uma vida de entrega em prol do chamado dele. Deus o chamou para os gentios, para ir para terras distantes de Israel, que é o povo de origem dele. Deus chamou ele abriu mão de tudo quando ele entendeu o chamado que ele tinha e se doou de coração. E essa passagem e toda a história missionária de Paulo é uma história muito inspiradora para mim, né? Porque quando você lê a história de Paulo, quando você vê o testemunho que ele dá, um testemunho de um nível muito alto, um homem que não temeu a morte para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E eu botei esse título porque, como eu disse, né, a igreja cristã,
ela estava no seu início. A igreja cristã da era de Paulo aqui, de Atos dos Apóstolos. Era uma igreja que estava crescendo, era uma igreja que estava caindo na graça, a obra de Deus estava crescendo muito. Mas havia um ponto, né? Porque às vezes nós lemos as histórias de Paulo, a gente acha bonito, a gente fica, né, ali até desejando também ser como Paulo foi, mas nós não fazemos ideia de como foi difícil para Paulo, para os seus companheiros e para outros da época de Paulo, como foi difícil fazer a obra de Deus naquele tempo. A pressão era muito grande, né? E uma das maiores pressões que eles sofreram vieram de um governo devasso, de um governo mau, de um governo de um homem que era entregue totalmente ao diabo, né? Vivia os seus prazeres e os inimigos que ele considerava inimigos, ele fazia sofrer bastante. Esse governo que eu estou falando é o governo do imperador Nero, né? Que foi um dos imperadores que mais fizeram a igreja sofrer, né? E Paulo, ele viveu esse momento. Então, meu querido, eu quero dizer para você nessa noite que, por isso que eu digo que a história de Paulo é uma história que me inspira como cristão, né? Se você é um cristão que está lutando, é um cristão que está passando por dificuldade, é um cristão que está sentindo as pressões deste mundo, leia a história de Paulo. Leia com o coração aberto para aprender, para entender. Por quê? Porque Paulo, aqui, ele está contando um pouco da sua história como cristão. Um homem que era rico, um homem que tinha tudo de bom ao seu redor, um homem que tinha pessoas que o servia antes dele ser cristão. Agora ele é uma pessoa que, mesmo fazendo o bem, porque ele estava fazendo o bem, levando o evangelho, mas incompreendido por aqueles que eram inimigos da palavra, sofreu e sofreu bastante. Sofreu e sofreu muito. E aí eu fiquei pensando, como é interessante, por que Paulo ele não sucumbiu? Ou por que Paulo, em sua trajetória cristã, Paulo, ele, vamos dizer assim, não afundou, não se perdeu, né? Por quê? Essa é uma pergunta que, quando eu leio a história de Paulo, eu fiquei pensando nisso. O que fez Paulo aguentar todas as pancadas? Meu querido, há um relato na Bíblia, numa das histórias de Paulo, na terceira ou na segunda viagem missionária, a Bíblia diz que Paulo estava pregando em Listra, Derbe e Icônio. Dessa cidade, ele foi apedrejado e ele ficou como morto. Olha, meu querido, ele ficou como morto. Por quê? Porque estava pregando o evangelho. E eu fiquei pensando, quando ele lista todas essas dificuldades que ele passou, todas essas situações que ele passou, ele lista e fala que ele passou por tudo isso, mas todas essas situações não o impediu dele cumprir a vontade de Deus, não impediu dele fazer aquilo que Deus o chamou para ele fazer. Por isso que eu disse que as pressões externas, elas não podem afundar um servo de Deus. Ela não pode sucumbir um servo de Deus. Por quê? Porque, se vendo na história de Paulo, eu consigo ver que ele cumpriu todo o chamado de Deus. Ele cumpriu tudo aquilo que Deus o chamou para ele fazer. Lá na frente, nós podemos ver isso. E aí, por isso que eu trouxe essa reflexão aqui para você nessa noite. O que são as pressões externas? No caso,
Paulo, além de ter a pressão das aflições, que o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, ele sofria tremendamente a pressão, vou dar um exemplo, dos judeus que não criam que Jesus era o Messias. Esses homens geraram, para o chamado de Paulo, um problema tremendo. Outras situações que veio, né? O Paulo fala que até questões de natureza, passou por um furacão no meio do mar, outras pressões, muitas pressões vieram sobre a vida de Paulo, mas Paulo, ele de maneira nenhuma, no meio daquele turbilhão de situação, ele sucumbiu, meu querido. Ele perdeu o alvo, ele perdeu aquilo que Deus deu para ele. A Bíblia diz que, primeiro eu quero focar numa ilustração que eu quero trazer para você. O submarino, ele é projetado para descer grandes profundidades no mar. Mas eu estudei e li alguma coisinha sobre o submarino. O submarino, desde os primeiros metros que ele começa a afundar, ele começa a sofrer uma pressão atmosférica, né? E quanto mais o submarino afunda, mais pressão ele sofre. Então, o submarino, ele é projetado, há submarino que viaja a 200 metros abaixo, no fundo do mar. Esse submarino que eles construíram agora no Brasil, com tecnologia francesa, mas aqui no Brasil, ele é um submarino que vai navegar, né? Ele vai estar no fundo do mar a 300 metros. Então ele tem uma tecnologia que ele até 300 metros ele consegue suportar essa pressão. Né? E Deus me fez pensar como o próprio Deus é tremendo. Como Deus é tremendo. Por quê? Porque Paulo, ele só conseguiu vencer as pressões externas que estavam sobre a vida dele, justamente porque ele tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele. Ele tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele. Hoje, na atualidade, eu dei um pouco do exemplo aqui, de forma rápida, né? Bem resumida, as pressões que Paulo sofreu como cristão. Sofreu do Império Romano, sofreu dos próprios judeus, sofreu de outros povos que ele foi pregar e não aceitaram o Evangelho, pessoas que tiveram profunda inveja do ministério de Paulo e tentou atacar ele, tentou atacar o chamado dele, tentou diminuir ele, falando que ele não era apóstolo nada, porque ele foi o último dos apóstolos chamado por Cristo. Jesus já estava ressurreto, né? Já tinha ascendido ao céu, Jesus veio e chamou ele. Então, muitas pressões. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a igreja atual, a igreja de hoje também sofre muitas e muitas pressões. Hoje nós estamos aí com tantas notícias ruins em relação à pandemia, né? São notícias que nos entristecem. São notícias que, se nós não trabalharmos os nossos corações, são notícias que vão nos trazer angústia, ansiedade, síndrome do pânico. Há pessoas que estão com medo de sair de casa, meu querido. Há pessoas que estão, entram numa paranoia, né? Entra no meio de um turbilhão. Mas eu quero dizer para você que você é cheio do Espírito Santo. Lá no livro de João, diz assim, que maior, não é no livro de João, é na carta de João, 1 João 4,4, 1 João, ali ele diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem está em nós? O Espírito Santo de Deus está em nós. Lá, agora o Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 16, João diz que, narra falando que Jesus iria enviar o Consolador. E o Consolador estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Então, Deus também nos dá a capacidade, assim como o submarino, ele tem a capacidade de aguentar as pressões atmosféricas no fundo do mar, eu e você temos também vindo de Deus, o Espírito Santo, para aguentar e suportar as aflições dessa vida. As aflições, as dificuldades, as lutas, os ataques. Né? Paulo diz, teve ataque de falsos irmãos, teve perigos de assaltantes, de tantas coisas. Então, meu querido, eu quero dizer para você que nós, no meio desse mundo de aflições, que o próprio Jesus diz, nesse mundo tereis aflições. Nós estamos passando por um momento de aflição. Nós estamos vendo pessoas morrerem por falta de oxigênio. Né? Nós estamos vendo o mundo sendo sacudido por um vírus invisível. E isso mexe conosco, isso mexe. Não tem como, meu querido, você dizer que isso não mexe com você emocionalmente, você vendo um ente querido de uma pessoa que você não conhece, mas é seu semelhante. Não tem como dizer que isso não mexe com você. Isso mexe comigo. Mas eu quero dizer para você que é servo de Deus, para você que serve a Deus, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E é o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar a vencer. O que Jesus disse? Tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Então Jesus diz, eu venci. E a Bíblia deixa claro, e o próprio Jesus deixa claro, que quando Jesus ele foi batizado, João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Jesus também viveu as suas pressões, mas o Espírito Santo estava com ele. Meu querido, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Maior é o que está em você. O que está em você é maior do que essa pandemia. O que está em você é maior do que esse coronavírus. O que está em você te faz mais do que vencedor. Não te tira da luta. Porque se você for ler a história de Paulo, ele não foi poupado das dificuldades. Ele não foi poupado dos açoites, ele não foi poupado das pedradas, ele não foi poupado das calúnias, ele não foi poupado dos falsos irmãos, ele sofreu tudo. Ele não foi poupado da cadeia por pregar o evangelho, não foi, passou por tudo, mas venceu. Nós também, em relação às aflições deste mundo, nós não vamos ser poupados. Nós estamos neste mundo, meu querido. Se você não quiser passar aflição, você tem que morrer. A verdade é essa. Você tem que morrer para você não passar por aflição. Porque se você estiver aqui neste mundo, você vai passar por aflição. Mas só que de uma forma diferente, meu querido. De uma forma diferente. Por que de uma forma diferente? Como você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é maior do que o que está no mundo, que o que está no mundo é o príncipe das trevas, né? Que é maior que ele, que é maior que o coronavírus, ele vai te dar condição de vencer. Infelizmente nós temos visto muitas pessoas sucumbindo, meu querido. Muitas pessoas estão se suicidando. Por quê? Porque as pressões estão vindo sobre eles e eles não sabem como fazer. Mas eu e você sabemos como agir. Sabemos porque nós temos o Espírito Santo. Paulo, de maneira nenhuma, ele murmurou contra Deus. Lê a história de Paulo. Eu li aqui um pedaço da história de Paulo. Paulo narrando como foi a trajetória dele para cumprir a vontade de Deus. Às vezes, meu querido, você está vendo algum parente seu, infelizmente, acometido com Covid. Às vezes você até perdeu algum amigo, né? Está triste por causa da Covid, né?
Mas, meu querido, Deus, Ele te dá a força que você precisa para continuar. As pressões deste mundo não pode te sucumbir, não pode te afogar, não pode, meu querido, te parar. Por quê? Porque maior é o que está dentro de você. A tecnologia que está dentro daquele submarino, a tecnologia, a estrutura, tudo que foi feito ali dentro daquele submarino, dá a ele a capacidade dele não explodir ou implodir lá no fundo do mar, né? Então nós também, o Espírito de Deus, o Senhor Jesus falou, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele está dentro de nós, Ele está conosco e está dentro de nós. Ele é que nos dá o consolo. Jesus disse que Ele é o Consolador, que Ele seja o seu Consolador nessa noite. Eu quero dizer para você, né, como nós sabemos, toda terça-feira, nós dobramos os nossos joelhos lá na igreja para orar, para clamar ao Senhor. Então, meu querido, o primeiro objetivo que eu quero que você entenda nessa palavra é que, tendo o Espírito Santo de Deus com você, tendo o Espírito Santo de Deus dentro de você, Ele vai te capacitar, mesmo que as lutas sejam lutas terríveis que venham sobre a sua vida. Ele vai te capacitar a ser um vencedor e não um derrotado, né? Quando Paulo narra esse testemunho dele do que aconteceu em relação à sua trajetória na obra de Deus, ele não narra como um pobre coitado. Ele não narra chorando, coitado de mim, eu passei por isso, nossa, foi tão difícil fazer a obra de Deus. Ele não é assim que ele fala, né? Não é assim. Ele também não quis se orgulhar, pegar esses testemunhos para se engrandecer diante dos irmãos de maneira nenhuma, mas ele dá um testemunho para nos motivar, Hoje, como eu disse, a pandemia, ela está aí e muitas pessoas estão doentes, né? Infelizmente, nós ouvimos casos de pessoas que se mataram, casos de pessoas que se entregaram. Por quê? Porque não tinham a palavra de Deus, não tinham o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Nós precisamos entender, nós da Igreja de Nova Vida Terras Altas, o tempo é tempo de orar, o tempo é um tempo de se humilhar diante de Deus. Nós estamos num tempo de vestir pano de saco, como era feito na época lá de Israel, né, do Antigo Testamento. Tempo de se humilhar diante de Deus. Então, quando você estiver na sua casa, ore buscando e pedindo o Espírito Santo para encher sua vida, meu querido. Pedindo o Espírito Santo para te dar a força que você precisa para vencer este mundo, para vencer as aflições. Olha, é bem verdade que nós estamos num mundo, um mundo de turbilhões. Eu poderia aqui fazer um figurativo do mundo como um mar turbulento. Nós estamos num mar turbulento. Esse mundo é um mar turbulento. Ontem, infelizmente, eu estava vendo no noticiário do Fantástico, né? A Síria, um país da Síria, devastado pela guerra, e agora está voltando de novo alguns ataques lá. Então a gente fica abismado, assustado, né? Porque são guerras, é pandemia, é corrupção, é uma criminalidade desacerbada, né? É maldade de tudo quanto é tipo que nós vemos acontecendo. Nós estamos num mundo onde, meu querido, o mundo é um mundo instável, mas nós somos estáveis porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Maior é o que está em nós, meu Pai. Assim, eu quero dizer para vocês, assim como a igreja cristã no seu primeiro século ali venceu Nero, venceu tantos impérios que se levantaram, tantas pessoas que se levantaram contra o cristianismo no seu começo, nos seus primeiros passos, assim como a igreja venceu e chegou até nós,
Nós também vamos vencer essa pandemia no nome do Senhor Jesus. Nós vamos vencer a pandemia. E eu tenho que dizer para vocês, meu querido, a questão do coronavírus, outros vírus já apareceram antes desse coronavírus. E nós estamos no mundo, agora mesmo nós vamos vencer o coronavírus e outros vírus podem vir por aí. Porque esse é o mundo que nós vivemos. Então eu quero dizer para você nessa noite que você precisa orar. E na sua oração, busque o Espírito Santo de Deus. Na sua oração, você precisa colocar a sua vida diante do Senhor. Se você está passando por um momento difícil, se você está desanimado, se as pressões, o pecado, uma tentação, o próprio diabo, alguma situação no trabalho, alguma situação na família, se você está vivendo alguma situação que está tentando te sucumbir, faça igual a Pedro: Senhor, salva-me, não me deixe afundar. Pedro, na hora que ele viu o vendaval, que ele viu que ele ia afundar, ele clamou pelo Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus levantou e não deixou ele afundar. Se você está vivenciando isso nessa noite, quero dizer para você, em nome de Jesus, que você precisa pedir ao Senhor. Pede ao Senhor: Deus, me ajuda. Essa situação que está me entristecendo, a minha fé está se apagando. Meu querido, nós não podemos deixar a nossa fé se apagar. Então, assim, essa palavra que Deus trouxe no meu coração é uma palavra que muito me dá ânimo, porque, como eu disse para você, você precisa ler a história de Paulo. Quando você lê a história de Paulo, você vai falar: meu Deus, eu não, assim, você vai ficar impactado. É um homem que fez e não se sentia desmotivado em momento nenhum. É um homem que estava dentro da cadeia preso, mas ainda estava preocupado com as igrejas que ele tinha fundado. Era um homem que estava lá na cadeia preso, mas sonhava em chegar até a Espanha para pregar o evangelho. Alguns historiadores dizem que Paulo chegou à Espanha, outros dizem que ele não chegou à Espanha, que ele não conseguiu chegar à Espanha, mas era um homem que estava sonhando. Era um homem que olhava para o aulírio, ele olhava para frente, ele não olhava para trás. A circunstância não diminuía o entusiasmo dele de ver a obra do Senhor Jesus sendo feita. Então eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, primeira oração: pede ao Espírito Santo para encher, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, não importa as lutas que vier, você vai vencer. Agora, se você estiver cheio de si mesmo, você vai sucumbir, meu querido, porque o ser humano, ele não tem poder e nem capacidade na sua força própria para vencer essas circunstâncias difíceis que sobrevêm sobre as nossas vidas. É necessário que o Espírito Santo esteja sentado no trono dos nossos corações. E eu digo para você: maior é o que está dentro de você. O que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus. O que está dentro de mim é o Espírito Santo de Deus. Então, nessa força, nós vamos vencer, nós vamos até o fim. O que vai vir amanhã, o que vai acontecer no ano que vem, não quero saber. Eu preciso hoje buscar o Espírito Santo. Eu preciso hoje fazer isso. A nossa igreja tem esse culto. Meu querido, se você não tem hábito de estar no culto de terça-feira, quero te convidar a participar do culto de terça-feira. É porque orando, chorando, buscando diante do Senhor que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Nós não podemos dar o que não temos. Então nós precisamos buscar. É através da oração, para que o Espírito Santo nos enche e nós viemos a ter o que fazer. Então eu quero dizer para você, nessa noite, quero voltar aqui em 2 Coríntios para concluir a mensagem. Dar uma revisão rapidinho aqui para concluir a mensagem. Paulo, ele relata no seu testemunho tudo que sofreu, mas tudo que ele passou. Leia depois com carinho. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 24. Ou lê o capítulo todo, desde a partir do primeiro versículo. Lê as histórias missionárias de Paulo. Tudo o que ele passou não impediu. Ele não sucumbiu. Ele não deixou se afundar em tudo que sobreveio sobre a vida dele. Ele cumpriu a vontade de Deus. Então eu quero dizer para você, meu querido, em nome de Jesus,
nós também não podemos deixar que essa pandemia venha sucumbir, venha nos fazer afogar, venha nos fazer afundar. Não, nós temos objetivo. A igreja ainda tem o seu objetivo em almas. Qual é o objetivo da igreja nesse mundo? Não é ficar rica, não é ficar milionária, é levar os perdidos a Jesus, é levar os perdidos, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, que está afundado no pecado, a vir a Jesus e a ser lavado, perdoado e salvo, né, dos seus pecados. Então a igreja ainda tem essa tarefa, nós temos essa tarefa. Não importa se as igrejas estão, infelizmente, por causa das leis dos homens aí, dessas conturbação, os cultos não estão acontecendo como acontecia antes, mas nós podemos orar, né? Vamos orar. Hoje eu orei pelo Brasil, teve um movimento aí para que tivesse um jejum pela nação, entrei no movimento, orei, porque a Bíblia diz que muito pode a oração do justo, meu querido. Então eu quero concluir a minha palavra falando isso para você. Busque o Espírito Santo, porque maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo, né? E é assim que nós vamos vencer, na oração, se humilhando diante de Deus, né? Buscando a Deus, porque Deus tem muito para você. Você não está na igreja por estar. Foi o Senhor Jesus que te escolheu. Então, meu querido, não reclame, não murmure. Se você está passando por luta, não murmure, dê glória a Deus, agradeça a Deus, porque um dia você vai dar o testemunho, como Paulo aqui está testemunhando. Ele passou por um furacão, mas o furacão não destruiu ele. Ele foi açoitado, tomou uma surra, porque ele estava pregando o evangelho, e sabe o que aconteceu? Ele também não destruiu ele. Ele tomou pedrada na cidade de Listra e Icônio, ele tomou uma pedrada e a Bíblia diz que ele ficou como morto, mas ele não foi destruído. Paulo chegou a Roma e cumpriu a vontade de Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, meu irmão, da igreja de Nova Vida Terras Altas, que no nome de Jesus você vai cumprir a vontade de Deus nessa terra, aquilo que Deus ele projetou para a sua vida, como projetou para Paulo, chegar em Roma, instituir uma igreja no meio dos gentios, espalhado por aquele mundo da geração passada, né? Ele cumpriu, você também vai cumprir, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que está dentro de você. Então eu quero convidar você a orar para buscar o Espírito Santo. Quando você orar para buscar o Espírito Santo, ele vai te dar força. Para que ele vai te dar força? Para você cumprir a vontade de Deus. E você não vai sucumbir. Você não vai afundar. Por quê? Porque o diabo não vai ter poder para te afundar. Os inimigos não vão ter poder para te afundar. A corrupção não vai ter poder para te afundar. Porque Deus é contigo. Eu quero fazer uma oração para você, com você, né, para nós concluirmos. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te adorar, queremos bendizer o nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, se há algum irmão nessa noite que está passando por dificuldade, né, está sofrendo a pressão das aflições deste mundo, meu Pai, Senhor Deus, que o Senhor possa segurar na mão desse irmão. Se há algum irmão querendo desistir, querendo abrir mão da fé, porque tomou aí uma pancada da vida, meu Deus amado, Pai querido, tende misericórdia, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Deus, que o Senhor possa encher ele do Espírito Santo, meu Pai, e que a pressão interna que é exercida pelo Espírito Santo de Deus gere nele uma força, uma capacidade, assim como aquele submarino tem uma capacidade no fundo do mar, meu Pai, de aguentar as pressões atmosféricas. Nós aqui também, meu Deus, em nome de Jesus, com o Espírito Santo dentro de nós também temos a capacidade do Espírito Santo de Deus, meu Pai, de aguentar as pressões que esse mundo exerce sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, nós não vamos afundar, meu Pai. No nome de Jesus, nós vamos glorificar o Teu nome para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Abençoa a igreja de Terras Altas, abençoa o Brasil, abençoa as igrejas espalhadas por este mundo, meu Pai. No nome de Jesus, amém.